Olá, bem-vindos a mais uma explicação detalhada. A questão de hoje narra o caso de uma incorporadora que quer dar em hipoteca as futuras unidades de um empreendimento e o registrador levanta 3 alegações para negar o registro. Vamos analisá-la julgando as alternativas. Mas antes, imaginem a situação que infelizmente já tirou o sono de muita gente. Uma família junta as economias da vida toda para comprar o sonhado apartamento na planta. Do outro lado, a construtora pega um empréstimo milionário com um banco para erguer o prédio, dando o próprio terreno e o futuro edifício como garantia. E se essa construtora quebrar e não pagar o banco? O banco pode tomar o apartamento daquela família que pagou tudo certinho? É exatamente esse embate jurídico que a gente vai desvendar agora. Vamos estruturar o nosso cenário prático. A incorporadora XYT lançou um mega empreendimento em Recife. Erguer arranha-céus exige um capital inicial colossal, certo? Para financiar a obra, a empresa assinou um contrato de empréstimo bem robusto com o banco Crescer é Preciso. Naturalmente, o banco exigiu garantia para liberar a fortuna. A intenção da incorporadora era justamente dar em hipoteca as unidades que ela ainda iria construir e vender. O problema é quando esse contrato bate na porta do cartório. O registrador de imóveis, que é um verdadeiro guardião da legalidade, paralisa tudo e praticamente diz: opa, tenho receios legais sobre registrar essa garantia. E o registrador travou o processo com 3 objeções bem cirúrgicas, desenhando o nosso campo de batalha de hoje. Primeira objeção: ele afirma que é impossível constituir hipoteca sobre um bem futuro, algo que ainda nem existe fisicamente. Segunda objeção: ele argumenta que a hipoteca é um vínculo indivisível e, na visão dele, ignoraria as novas construções no terreno. E a terceira objeção: constituir essa garantia seria um ato inócuo, porque a hipoteca seria ineficaz perante os futuros adquirentes dos apartamentos. Para descobrir quem tem razão, a gente precisa quebrar cada um desses pontos. A nossa primeira ferramenta jurídica para desatar esse nó está lá no artigo 1474 do Código Civil. O pulo do gato aqui é entender o conceito de acessão. A lei determina expressamente que a hipoteca abrange todas as acessões, melhoramentos ou construções do imóvel. O que isso significa na prática? Significa que quando a construtora dá o terreno nu como garantia, a hipoteca não fica presa só na terra. Conforme o prédio vai subindo, andar por andar, a garantia legal escala junto com ele. A proteção sobre o solo se estende de forma automática a tudo que for construído de forma permanente ali em cima. Isso nos leva à segunda base conceitual, que tem um peso social gigantesco, a famosíssima súmula 308 do STJ. Historicamente, muita construtora quebrou no Brasil, não pagou o banco, e aí o banco ia lá e executava a hipoteca, tomando a casa de famílias inteiras que já tinham quitado a dívida. Para barrar essa injustiça, o STJ pacificou que a hipoteca firmada entre a construtora e o banco não tem eficácia perante os adquirentes do imóvel, ou seja, o banco até tem a garantia contra a construtora, mas ela é invisível e inatingível para o consumidor de boa-fé. O comprador não pode pagar o pato pelo calote do incorporador. Com toda essa fundamentação na mesa, já podemos julgar o caso. A alternativa A está perfeita e é o nosso gabarito. O item I do registrador é incorreto porque a hipoteca recairá sobre o terreno, que é um bem presente, e suas frações ideais, estendendo-se às futuras construções. O item 2 é incorreto porque, como a gente viu, o artigo 1474 do Código Civil determina expressamente que a hipoteca abrange todas as acessões e construções. Assim, apenas a terceira alegação procede em sua essência. Segundo a famosa súmula 308 do STJ, a hipoteca firmada entre construtora e banco é ineficaz perante os adquirentes. Contudo, como a alternativa A complementa muito bem, essa ineficácia perante terceiros não impede a constituição da garantia e o seu registro para valer entre os dois gigantes, o banco e a incorporadora. Vamos desconstruir as outras opções só para não restar nenhuma dúvida. A alternativa B diz que a segunda alegação procede. Totalmente incorreta, pois a lei civil já garante que a hipoteca abrange as modificações e acessões. O vínculo jurídico não ignora a construção futura, muito pelo contrário, ele a absorve. Logo, a segunda alegação do registrador cai por terra. A alternativa C afirma que não há impedimento para hipotecar bem futuro. Errada! A regra no Brasil é que a hipoteca exige a propriedade atual do bem, que no nosso caso é o terreno, estendendo-se ao que for construído depois por acessão. Não se pode simplesmente hipotecar um nada ou algo solto no ar. A garantia gruda no terreno hoje, no presente. Por isso, essa premissa de que não existe impedimento para bens futuros avulsos é um erro técnico. A alternativa D diz que procede apenas a primeira alegação. Novamente incorreta, pois a primeira alegação é falsa. O registrador falhou ao achar que toda a operação se resumia a bens futuros.
Existe um terreno palpável, registrado no nome da construtora, é um bem presente e a garantia recai sobre ele agora mesmo. Portanto, opção descartada. Por fim, a alternativa E afirma que todas improcedem e que o princípio da especialização da hipoteca seria superado. Totalmente incorreta. O princípio da especialização jamais é superado, pois é ele que traz segurança jurídica, exigindo que os bens sejam minuciosamente descritos e avaliados. E como já confirmamos exaustivamente, não é verdade que todas improcedem, já que a terceira alegação do registrador procede em relação à ineficácia contra o consumidor. Resumindo, a hipoteca da construtora com o banco é registrada normalmente para que as obras possam fluir, mas ela não pode prejudicar o comprador do apartamento. Esse é o equilíbrio que a lei encontrou. Gabarito oficial, letra A. Mas fica aqui uma provocação final. Se a hipoteca não atinge quem compra as unidades, até que ponto os bancos assumem um risco sistêmico invisível ao financiar o gigantesco mercado imobiliário brasileiro? É algo para se pensar. Bons estudos e até a próxima explicação.